Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quarta-feira, 8 de novembro de 2023, foi encerrada a ocupação dos blocos K e L da Universidade de São Paulo. Atualmente, esses blocos são parte da burocracia da Universidade de São Paulo e eles foram ocupados algumas semanas atrás devido à Circular 005 de 2023 da Pró-Reitoria de Graduação. Essa circular completamente absurda foi lançada durante a greve dos estudantes da Universidade de São Paulo e ela colocava como possibilidade a expulsão de milhares de estudantes, uma medida completamente absurda, ainda mais considerando que a reitoria, dentre os poucos termos de negociação que ela tinha aceitado, tinha se proposto a não trazer retaliação aos estudantes grevistas. E essa circular é ainda mais grave porque ela poderia punir inclusive estudantes que não participaram da greve. Então, em resposta a esse momento da greve em que foi lançada essa circular, os estudantes decidiram ocupar os blocos KL, parte dos estudantes decidiram fazer essa ocupação e, felizmente, o Ministério Público interveio para conseguir fazer a mediação, embora ele não tenha dado muitas opções de negociação, mas pelo menos a circular 005 de 2023 foi revogada, garantindo aí, pelo menos por enquanto, a não punição dos estudantes que estavam lutando por professores e permanência estudantil, principalmente nessa greve da USP. Então, nós do Mesa de Debates conseguimos pegar uma entrevista com a ocupação KIL e nós mandamos algumas perguntas e recebemos as respostas segunda-feira, antes dessa negociação final aí, que resultou na desocupação dos blocos KL, os antigos blocos KL de moradia estudantil do CRUSP, que hoje são parte da burocracia universitária. E por questões de segurança, nós do Mesa de Debates, eu, no caso, vamos ler a seguir as perguntas e respostas que os ocupantes mandaram para nós. Fiquem agora, então, com a leitura das perguntas e respostas. Pergunta 1. Quais as razões da ocupação? Por que aqui? Resposta. A principal razão foi a falta de resultados concretos atingidos pela greve estudantil, com o agravante da Circular 005 de 2023. Se trata de uma tática mais radicalizada de ocupação para responder a essa medida reacionária. Está também naturalmente ligado a todas as pautas do movimento grevista que se iniciou mês passado, como elevação das bolsas PAPF para um salário mínimo, contratação de professores e funcionários, fim do edital de mérito e reinstituição do gatilho automático, contratação de professores PPI e cotas trans. Agora, a questão é entender que não se trata mais do mesmo momento de início da greve, e vamos dar continuidade às nossas lutas usando de métodos além da greve. Pergunta 2. Que pautas vocês defendem além das pautas da greve? Resposta. Nós damos continuidade a todas as pautas da greve geral, especialmente aquelas que não chegaram a ser discutidas na mesa de negociação. Entretanto, a ocupação dos blocos K e L ressuscita a pauta histórica da devolução desses blocos ao CRUSP, tomados durante a ditadura militar, além da revogação da própria circular. Pergunta 3. Como vocês veem os processos dessa greve? Erros e acertos? Resposta. A greve explodiu quando o Paulo Martins decidiu fechar a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, para tentar impedir a paralisação da Letras. A partir disso, a greve foi crescendo com a adesão de diversos institutos em São Paulo e da USP nos interiores. Entretanto, apesar do crescimento da greve, ela foi se desmassificando com o tempo, muito pela falta de preparo, ou seja,
pela falta de planejamento anterior à greve, que seria essencial para que a adesão se mantivesse alta. Além disso, cabe também mencionar o erro das direções estudantis, CEAs e DCE, em focar muito mais nas negociações com a reitoria do que nas atividades da greve que teriam o potencial de manter a adesão e a massificação dos espaços, dando força às negociações e reivindicações. Nessas condições de despreparo organizacional, nos deparamos também com o fato de que tínhamos poucos acúmulos sobre a burocracia universitária, o que dificultou as negociações e levantou o interesse por táticas de ação direta. Muito desse despreparo frente à conjuntura impediu que o DCE massificasse a greve por muito tempo, fornecesse táticas mais ousadas para pressionar a reitoria nos momentos certos e entendesse a relação profunda entre a reitoria e a privatização desde 2017. O resultado foi que politicamente não conseguimos ter vitória nas reivindicações de nossas pautas. Ficamos com migalhas e logo a reitoria fechou as portas do diálogo, em meio a um movimento grevista enfraquecido. O movimento estudantil e suas direções não tinham um grau elevado de organização para dar respostas à altura. Certas ações pouco transparentes por parte das direções do movimento estudantil também contribuíram para um sentimento de insatisfação e desconfiança das bases e também a desmassificação do movimento, o que prejudicou o andamento e a continuidade da greve. Não pudemos, por exemplo, pensar com clareza em conjunto sobre a necessidade de trocar de tática durante a greve. No entanto, há um saldo político organizativo importante de ser pontuado. O movimento estudantil não está mais afundando. As gerações pandêmicas agora sabem o que é uma greve e voltaram a participar do movimento estudantil. As assembleias são mais cheias, a consciência média reconhece os problemas da privatização e a reitoria como nosso maior inimigo, representante da burguesia, e cursos retomaram sua tradição de luta política mais forte. Pergunta 4. Quais são as forças políticas aqui e divergências com o resto do movimento estudantil? Resposta. A ocupação é fundamentalmente independente, mas alguns de nossos membros são parte de coletivos como REM, FIO e temos também uma participação da UJC. No DCE, apesar da UJC estar aqui, Juntos e Correnteza se negam a compor o espaço e a reconhecer as últimas assembleias. Eles alegam ser um movimento isolado do resto do movimento estudantil. O debate dos companheiros do DCE não deveria ser construir a mobilização e reconhecer suas fraquezas para superá-las? Estamos numa conjuntura em que se ausentar não é uma resposta, mas é isso que eles têm feito. Parece muito mais um incômodo das forças em não estarem, desde o início, na direção do movimento. Querem que tudo saia conforme as direções de cúpula e não sabem lidar com os rumos do movimento quando elas saem espontaneamente das massas, demonizando suas angústias e respostas. As entidades estudantis têm o dever de ir até as bases, entender as motivações por trás dessas ações, apoiar e construir conjuntamente. Pergunta 5. A reitoria conseguiu desmobilizar a greve? Resposta. Em certa medida, sim. Ela se aproveitou dessa debilidade histórica em não conhecer a burocracia universitária a fundo para fechar rapidamente as portas da negociação. Mas as direções têm uma parcela de culpa em não termos tido condições de elevar a luta econômica para uma luta política contra a burguesia, mantendo a massificação estudantil e a aliança com os trabalhadores. Entretanto, é essencial também mencionar que a reitoria está em uma posição de poder em relação aos estudantes. Se ela decidir não negociar, ela não vai negociar. A reitoria cumpriu um papel de enrolar os estudantes que subiram para negociar com ela, passando horas das reuniões falando sobre método, interrompendo estudantes, alterando a ata de reuniões e se recusando a negociar. Foi esse comportamento que nos levou a radicalizar o movimento e realizar a ocupação, visto o fracasso de outras táticas em obter resultados. Pergunta 6. Explicar a circular e retaliação que rompeu a não retaliação da reitoria. A circular prevê uma nova frequência... Resposta.
A circular prevê uma nova frequência máxima a ser colocada no Júpiter com base no tempo de paralisação. Dessa forma, os cursos que paralisaram por 6 semanas teriam 68% de frequência máxima. O problema é que 70% é o mínimo para ser aprovado nas disciplinas. Então, com a circular, se abriram portas para reprovar unidades inteiras por frequência, inclusive de estudantes que não participaram da greve, cortar bolsas PAPF e PUB e jubilar calouros dessas unidades. É uma medida inaceitável e sem precedentes, completamente reacionária e uma tentativa de colocar estudantes contra estudantes e estudantes contra professores. E isso claramente foi uma forma de punir os estudantes pela greve, uma perseguição política ao movimento estudantil. A reitoria rompeu com 2 pontos acordados: a não punição dos grevistas e a elaboração de um novo calendário que não prejudicasse nossa formação, junto dos estudantes. Então, sim, foi feito um calendário unilateral pela reitoria que manteve tudo como estava, sem levar em conta as posições dos alunos e professores, prejudicando nossa formação que deveria ser resposta, na medida do possível, com o nosso tempo de paralisação. Pergunta 7. A ocupação poderia ter sido feita antes nessa greve? Qual a diferença das outras ocupações? Resposta. Poderia ter sido feita no início da greve. Essa tática de ação direta poderia ser muito frutífera no momento de ápice de massificação da greve. Infelizmente, nossa falta de acúmulo sobre essas táticas nos impediu de alcançar nossos objetivos estratégicos. Não sei se tem muitas diferenças para outras ocupações, mas a conjuntura de final de greve torna curioso a existência dela, justamente para barrar uma medida reacionária da reitoria. Pergunta 8. A importância dos blocos K e L e D dentro do contexto de uma das pautas principais da greve, que é a permanência estudantil. Resposta. São blocos que uma vez foram moradias estudantis, mas foram tomados pela reitoria após o AI-5. Historicamente, demonstram como a reitoria tem uma política de permanência de negligência e ataque aos estudantes. Pergunta 9. Sobre algo relacionado à luta contra a privatização e os parâmetros de sustentabilidade. Resposta. Desde 2017, a privatização se consumou e se enraizou na USP. O fim do gatilho automático quebra com qualquer quadro decente de funcionários. O programa de demissões voluntárias arrasou com a quantidade mínima de funcionários necessária para a USP funcionar, abrindo espaço para terceirização e precarização dos funcionários da segurança e limpeza, bem como para os professores temporários. A liquidação do PAPF e PUB abriram portas para discutirem o financiamento da permanência por bancos privados. Veja, a universidade já tem um caráter de classe, é da burguesia. Foi feita para uma burguesia paulista nos seus primórdios para formar quadros técnicos para administrar sua burocracia e seus negócios. É uma universidade permeada pela ideologia burguesa. Hoje, esse processo se radicaliza. Com a entrada de mais pessoas racializadas e filhas da classe trabalhadora na universidade, há uma reação virulenta da burguesia em fechar ainda mais sua universidade. Bancos e grupos privados passaram a se apropriar ainda mais da produção do conhecimento, especialmente nos cursos mais ligados à reprodução do capital financeiro, como Poli e FEA. A precarização proposital do ensino também abre portas para os discursos privatistas aparecerem como solução. Pergunta 10. Como vocês veem a união entre professores, estudantes e funcionários? Resposta. Essencial. As vitórias mais significativas dentro da universidade ocorrem quando esses 3 setores se juntam numa luta política contra a reitoria e a burguesia. Esses trabalhadores são as principais engrenagens na reprodução do capital. Com eles na luta, com sua solidariedade, os impactos na luta de classes nos favorecem muito mais do que sem eles. A ADUSP e Sintusp, ao longo da greve, se mobilizaram ao nosso lado, pois nossas pautas têm o mesmo propósito: garantir uma universidade popular e de qualidade. Pergunta 11. Por que não há uma greve de ocupação na USP há tanto tempo? Resposta. A questão é a reorganização do movimento estudantil.
Desde 2017, não há uma grande e contínua mobilização política contra a reitoria e a burguesia. Com a pandemia e as direções cupulistas do movimento estudantil, a coisa desandou de fato. Uma tática de ocupação vem em momentos de maior radicalização da consciência política. Depois de tantos anos, esse momento desabrochou novamente, agora, e essa consciência continuará se desenvolvendo permanentemente. Pergunta 12. Qual caminho é necessário para vencer a luta? Resposta. O movimento estudantil não tinha em vista que todas suas pautas econômicas são pautas de uma luta política maior entre proletariado e burguesia, parte de um processo histórico na luta contra os efeitos do neoliberalismo e do imperialismo nas universidades da periferia do capitalismo. Os próximos passos são fazer estudantes reconhecerem essa luta política como seu foco principal, tendo como horizonte a construção de uma universidade de qualidade para o povo e suas minorias oprimidas. As pautas econômicas são importantes, mas são efeitos de uma raiz profunda da privatização e da universidade burguesa, que só pode ser combatido com uma estratégia que vise derrubar essa lógica. Não basta uma greve por essas pautas mais imediatas, mas precisamos de uma mobilização geral e constante a fim de atingir todos os nossos objetivos.